Centro Automotivo Paulinho e Edson, há quase 20 anos no mercado. Amamentar é a atividade mais prazerosa entre a mãe e o bebê, mas quando chega o momento do desmame, muitas mães ficam ansiosas. Afinal, é o primeiro desligamento que acontece entre mãe e filho. O desmame deve acontecer de forma natural, dependendo do aleitamento que a criança recebeu. Crianças que recebem aleitamento artificial com fórmula, elas têm um início um pouco mais precoce, em torno de 4 meses. Nós não fazemos o desmame antes disso, porque a criança ainda não tem a capacidade de deglutir, de fazer o processamento alimentar e deglutir. E quando o aleitamento é materno exclusivo, a gente começa com 6 meses de idade. Um grande impasse para o aleitamento e também para o desmame é quando a mãe tem que retornar ao trabalho. Essa mãe, quando volta ao trabalho, ela tem ainda o direito, por mais 2 meses, ou seja, entre o 4º e o 6º mês, de requerir um benefício, que é um horário um pouco mais cedo para que ela possa sair do trabalho ou uma ampliação do seu horário de almoço para que ela possa amamentar. Mesmo com o incentivo da Sociedade Brasileira de Pediatria, algumas empresas ainda oferecem apenas 4 meses de afastamento, como é o caso da repositora Alexandra da Silva, que voltou a trabalhar após os 4 meses de licença maternidade. Eu sou a Samuel, né? Todo dia saio de casa às 2h30, né? Levo o Samuel lá no serviço dela, né? Que ela tem como direito meia hora, né? Para dar de mamar ele. E eu todo dia levo. Isso já tem o quê? 2 meses, né? E tem mais 1 mês ainda para mim estar levando, né? Porque até os 6 meses é direito dela e dele, né? O desmame é a troca do leite pelos alimentos que a criança começará a ingerir. Por isso, deve ser feita de forma gradual. Então, em linhas gerais, a gente começa com as frutas, na forma de sucos e de papinhas, um horário no dia, de preferência de manhã. Os alimentos têm que ser entrados um de cada vez para ver o que a criança gosta, o que não gosta, a aceitação. À medida que a criança vai desmamar, a mãe deve parar de oferecer o peito para substituir o leite pelas papinhas doces e salgadas. O processo de desmame ele vai durar aproximadamente em torno de 6 meses. Por quê? Porque entre os 6 meses de idade e 1 ano, ou entre os 4 meses de idade e os 10 meses e 1 ano de idade, a criança passa a comer fruta de manhã, depois ela introduz o almoço. 1 mês depois ela está jantando e já estará então comendo, fazendo um lanchinho à tarde. Muitas mães oferecem o peito como consolo para o filho em qualquer choro, e isso pode dificultar no momento do desmame. A gente não deve encorajar as mães a usarem o peito, por exemplo, como se utiliza uma chupeta quando a criança cai ou que fica o dia inteiro com a chupetinha na boca. A amamentação tem uma função emocional? Tem, mas ela é prioritariamente de função alimentar. A balconista Maria José Fidelis de Souza não teve problemas para desmamar sua filha Caroline aos 6 meses de idade. Porque eu voltei a trabalhar, então ela já não sentiu tanto, né? Eu não estava em casa para amamentar ela. Quando eu largava do serviço já era tarde, eu trabalhava da 1 até 8h30 da noite. Então ela ficava a tarde inteira, né, sem peito. Aí quando eu chegava em casa, eu ia dar o peito para ela, já não queria, porque ela já tinha comido, a minha cunhada já tinha alimentado ela. O processo de desmame acontece de forma natural e a partir do momento em que o bebê não suga mais o leite do seio, gradativamente ele vai acabando. O processo de desmame, o nome já diz, é desmame. Eu deixo de mamar para comer alguma coisa. Então, se o neném vai sugar menos leite vai se produzir.